ao vivo para mais uma live. E você que está chegando, compartilhe o link desta live. Compartilha só com aquelas pessoas que, como você, estão interessadas em se tornar mais saudáveis. Que, como você, estão buscando por mais saúde. Não, a gente não compartilha com qualquer pessoa, porque senão não vale a pena. E além de compartilhar com aquela pessoa que, como você, está buscando por mais saúde, explica do que se trata. Diz a ela, olha, aqui no perfil da professora Maria Nilde está acontecendo agora uma live ao vivo, e que sempre acontece às terças e quintas, às 19h33, 34, faz parte. Onde ela entrega conhecimentos embasados na ciência, ferramentas práticas eficazes. E essa eficácia é comprovada, porque os conhecimentos são embasados na ciência. Tudo que a ciência embasa é porque foi testado. E aí teve comprovação científica. E as ferramentas práticas também fazem parte desses conhecimentos, desses testes, mas também fazem parte das experiências de vida das minhas alunas e alunos. Que, como você que me acompanha sabe, eu compartilho parte das minhas experiências de vida. E é sobre uma delas que eu vou falar hoje. Sobre metas. Porque algumas pessoas têm dificuldades de cumprir suas próprias metas. Elas estabelecem metas para si. Elas escolhem as metas e ainda assim elas não cumprem. Não é verdade? É sobre isso que eu vou falar hoje. Metas para a sua saúde. É interessante ter metas. É preciso que a gente saiba o que vai fazer, o quanto vai fazer, com que frequência vamos fazer, se quisermos ter saúde. É por isso que eu tenho as minhas metas, sei o que eu vou fazer e costumo fazer. Você que me acompanha sabe. Mas se você está chegando aqui agora, é a sua primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é Maria Nilde e aqui neste perfil, como também no meu canal no YouTube que tem o mesmo nome, o assunto é saúde. E especificamente combate e prevenção de toda e qualquer doença crônica não transmissível. Exato. Tudo o que eu te entrego aqui, todo conhecimento, como eu disse, embasado na ciência, com base na ciência, e todas as ferramentas que eu entrego são de eficácia comprovada e servem para combater toda e qualquer doença crônica, não só, mas também para promover a tua saúde. A Maria Nilde, eu não estou doente, eu estou de boa, mas eu gosto de ser saudável, eu quero, se possível, me tornar ainda mais saudável. Ok, elas também servem, os conhecimentos que eu te entrego aqui também servem. Então, no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome, e aqui no Instagram, ou em qualquer outra plataforma que você me encontrar, estarei sempre falando de saúde, estarei sempre falando de combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Porque esse é um gargalo enorme, porque tem muita gente sofrendo com isso, inclusive crianças, e porque eu tenho uma grande expertise nesse assunto e garanto a você que todas as pessoas que passaram pela minha mentoria, como eu não passei, mas eu a criei, conseguem crescer em saúde de uma maneira extraordinária, conseguem se deixar as doenças crônicas para trás e o mais importante, elas adquirem conhecimentos e têm acesso a ferramentas que a partir do momento que termina, que elas param, saem da Anima Mentoria, ou por escolha, ou porque completaram um ciclo e consideram que aquilo é o suficiente, elas já têm toda aquela bagagem, todo aquele conhecimento que as capacita a permanecerem saudáveis, que as capacita a manter-se longe de toda e qualquer doença crônica. É isso que acontece. E como vamos falar de metas hoje? Primeiro eu vou te contar uma historinha que quem me segue já viu nos meus stories, que hoje as publicações não foram tão regulares. Hoje eu tive um dia atípico desde ontem à noite, mais coisas para fazer, algumas que não podiam esperar. Então, as publicações de hoje não seguiram o padrão que segue. Geralmente tem um reel em todas as
no Instagram, enfim, também no YouTube e nas outras plataformas também. E um Reel com conteúdo, né? E não teve exatamente, porque não foi possível mesmo, é muito raro isso acontecer, mas hoje aconteceu. Contudo, nos stories eu fiz uma publicação onde eu começo a dizer sobre um acontecimento de hoje. Você sabe, você me acompanha, sabe que eu corro geralmente às terças e quintas. E eu corro aqui perto de casa, bem aqui na frente do meu prédio. Tem uma área que eu chamo área de convivência, onde várias pessoas fazem isso de manhã. Não exatamente correr, poucas pessoas correm, a maioria caminham. Inclusive pessoas idosas e tal. E tem uma senhora fofa, extremamente simpática. As pessoas, mesmo não conhecendo, conversam, cumprimentam, fazem comentários, né? E aquela senhora simpática, que já parece minha amiga, conforme ela ia me encontrando, porque é um percurso que eu fico dando voltas. Não só eu, todas as pessoas ficam dando voltas. Mas quem está correndo consegue completar a volta mais rapidamente. Logo, como eu estou correndo, eu consigo completar aquela volta mais rapidamente do que quem está caminhando. E num dado momento, aquela senhora simpática, fofa, falou, de novo, você de novo aqui. Ela faz isso com frequência, mas hoje ela insistiu muito nisso, porque acho que, eu não sei com que frequência, mas com uma frequência menos do que ela esperava, eu passava por ela de novo. E aí ela, de novo, nossa, você já está aqui, e coisas do tipo, até que num dado momento ela falou, você não vai parar? Porque ela já está demais. E aí eu disse, daqui a pouquinho, e continuei, porque assim ela me pegou de surpresa. Então, enquanto eu completava aquela volta, que não era a última, eu pensei, eu vou dar uma explicação a ela, porque eu achei interessante explicar. Não explicar, porque eu não ia parar a corrida para explicar. Mas enfim, eu pensei, vou dar uma resposta melhor para ela. Porque eu só disse, daqui a pouquinho eu paro. Só que daqui a pouquinho eu ia passar por ela de novo, completando mais uma volta. Esta uma volta nesse circuito corresponde a 2 quilômetros. Então, como eu corro 13 quilômetros, eu dou 6 voltas e corro mais um pouquinho, né, para poder completar os 13. E se ela está caminhando por ali, ela me vê toda hora passando perto dela, com muita frequência, uma frequência que ela... Não é que ela fique incomodada, ela fica meio que impressionada. As pessoas ficam meio que impressionadas porque não é que eu corra muito, mas não é comum. A maioria das pessoas caminham. E aí quando eu passei por ela, eu disse, minha querida, eu só vou parar quando eu completar a minha meta. Eu estou aqui completando uma meta. Então, quando eu completar, eu vou parar. É por isso que eu falei daqui a pouco. Mas já estou completando. Aquela era a última volta. Enquanto eu corria mesmo, falei rapidamente isso para ela. Só expliquei. Eu só estou aqui até completar uma meta, minha meta. Eu tenho uma meta e eu vou completá-la. E aí ela, você tem uma meta? Eu falei, tenho sim. E é por isso que eu insisto e tô o tempo todo passando por você. E segui, não continuamos a conversar porque eu estava correndo. E eu fiz uma publicação nos stories hoje, exatamente com falando um pouquinho sobre isso. E aí eu falei, vou falar de metas. Porque o que são metas? É sobre algum objetivo que cada uma de nós tem, ou que alguém ou que alguém coloca para nós. Se for uma meta profissional, muitas vezes é um gestor que coloca, uma gestora, alguém que gere o seu trabalho. Ou você mesma, se você for autônoma, trabalhar autonomamente. Mas eu estou falando de metas de saúde. E é muito comum, e eu falei recentemente, em mais de uma live, as pessoas me dizerem, eu já fiz de tudo e não obtenho resultados. Eu já fiz de tudo e não consigo emagrecer. Na última live, inclusive, eu falei de uma moça que falou, eu faço tudo, inclusive tudo isso que você falou, e não consigo resolver essa questão do diabetes. Eu continuo, a minha glicemia continua subindo, o nível de diabetes, a cada exame que eu faço, continua subindo.
E aí eu expliquei, não vou repetir aqui o que eu expliquei naquela live, senão muda o assunto e toma muito tempo. Mas está bem explicadinho lá que, na verdade, a pessoa não fez de tudo. Acontece que tem muita coisa que ela não conhece, que ela ignora, conhecimentos, ferramentas. E também, hoje, falando de metas, eu vou trazer a outra questão. Que muitas vezes, ela, ainda que tenha feito algumas coisas favoráveis à saúde dela, favoráveis ao combate ao diabetes tipo 2, naquele caso, ela não fez pelo tempo suficiente para obter o resultado. E essa é uma grande questão também das pessoas, especialmente nas questões de saúde, ou melhor, nas questões de doenças. Pessoas que já estão enfrentando doenças crônicas, elas têm uma dificuldade enorme para, primeiro, estabelecer metas e cumpri-las, mas principalmente para manter-se persistentemente nessas práticas por tempo suficiente até obter resultado. As pessoas desistem muito fácil ou estabelecem metas que elas próprias não vão cumprir. Então, o que eu disse para aquela senhora? Eu tenho uma meta. Eu não expliquei para ela porque não dava tempo, eu estava correndo, dando voltas ali no espaço que existe aqui perto. Então, não tinha como eu conversar com ela. Mas como ela tinha iniciado a conversa na volta anterior, na volta seguinte eu disse, eu tenho uma meta. Eu estou aqui até acabar, até cumprir esta meta, até completar esta meta. Porque é importante que as pessoas entendam isso. Que se você não tem metas, você faz quando dá, faz se der, ou faz o que der. E desta maneira, nem sempre é possível obter resultados, especialmente quando se trata de combater doenças crônicas não transmissíveis. Então, por que eu tenho uma saúde extremamente elevada? Por que as minhas alunas e alunos, todas que entram para a Anima Mentoria, obtêm resultados extraordinários? Acima daqueles projetados, geralmente. Acima, inclusive, dos combinados. A Joyce Amorim mesmo, minha amiga que esteve na Anima Mentoria, estava com questões de excesso de peso, quando, na nossa entrevista, na nossa conversa inicial, ela disse, eu quero emagrecer 10 quilos. Ela usou outra frase, mas eu gosto de dizer emagrecer. Emagrecer significa perder, reduzir gordura corporal. E aí eu disse, e se não for possível emagrecer 10 quilos em 4 meses? Não sei, dependendo do que você achar que é possível, a gente conversa. Como é a minha amiga, ela já me conhecia de longa data, eu disse, e se for 5 quilos em 4 meses? Ela ficou um pouco chateada, pensou um pouco, mas ela já estava disposta a entrar para a Anima Mentoria. E ela já me conhecia e sabia que eu não estava só prometendo coisas impossíveis. É por isso que eu, inclusive, estava negociando. Porque não era eu que tinha 10 quilos para perder, 10 quilos de gordura. Era ela. Eu não sabia até que ponto ela ia se engajar. E eu não ia me comprometer em prometer a ela algo que não fosse possível. 4 meses não é tanto tempo assim. Então eu disse, se for 5 quilos, tudo bem para você. Porque se você não aceitar 5 quilos, eu não vou poder te ajudar. Porque eu não posso garantir que em 4 meses você se engaje o suficiente, você se comprometa e faça o que é necessário fazer para emagrecer 10 quilos. É muita coisa para 4 meses, a depender da pessoa. E no caso dela, que não era uma obesidade a ponto de ser tão fácil assim, perder grande volume de peso. E aí ela concordou e no final até ela sair da Anima Mentoria, ela conseguiu sim, na verdade, reduzir 9 quilos de gordura corporal, mas isso não é o mais importante. Embora fosse a coisa mais importante para ela, o mais importante era que ela angariou uma gama de conhecimentos e ferramentas que todo o aprendizado, todas as práticas dela reverberaram na família, nos amigos e em todos os que estão à sua volta. E ela já tem uma bagagem de conhecimentos e de ferramentas que ela jamais vai voltar àquela condição de excesso de peso tão incômodo que era para ela. Não tem como, porque ela já conhece ferramentas e tem conhecimentos preciosos que agora pertencem a ela e que ela usa o tempo todo, que ela coloca em prática o tempo todo, que fazem parte, que viraram práticas na vida dela. Mas durante toda a Anima Mentoria, durante todo o tempo que ela esteve na Anima Mentoria, e ela esteve por 2 ciclos, ela esteve por 8 meses na Anima Mentoria, ela
recebeu os conhecimentos e as ferramentas e ela colocou em prática. Não 100%, ninguém consegue colocar 100%, mas boa parte, grande parte. É por isso que ela obteve resultados. E é disso que se trata. E ela teve metas. Nós estabelecemos metas, entregamos ferramentas e dizemos, semana que vem você precisa trazer esse resultado. Anota isso dessa maneira. Vamos acompanhar cada prática, cada implementação das ferramentas e dos conhecimentos. E aí, tendo meta, a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Só que muita gente não consegue fazer, acaba não fazendo. Por quê? São as pessoas chamadas de procrastinadoras. Elas sabem o que precisam fazer, elas querem fazer, elas prometem que vão fazer, mas elas não fazem. E aí tem muitas questões, eu falo muitas razões para isso. Eu falo bastante sobre como o nosso cérebro funciona. Eu falo bastante sobre neurociência, que é a ciência que explica o funcionamento do cérebro, ainda de maneira bem precária. Mas a gente precisa compreender que quando eu tenho uma meta, que eu mesma criei, que eu mesma estabeleci, que é mais delicado ainda, que é mais complicado eu não cumprir, meu cérebro sabe disso. E quando eu deixo de cumprir aquela meta, fica armazenado no meu cérebro que eu sou uma pessoa não confiável, que eu sou uma pessoa que não cumpre seus compromissos, inclusive comigo mesma. Para o cérebro é indiferente se eu estou descumprindo comigo mesma ou com as demais pessoas. É simplesmente que eu não sou confiável, que eu não sou uma pessoa que... E aquilo se torna, adivinha, familiar para o meu cérebro. E se é familiar, eu vou repetir. É por isso que quem procrastina, procrastina sempre. Eu não tenho esse hábito, graças ao meu aprendizado de disciplina. Sou uma pessoa bastante disciplinada, quando me comprometo com algo, eu tendo a fazer, a tendência é que eu faça sempre. Eu tenho dificuldade para não fazer, e isso é ótimo, para mim, eu estou feliz sendo assim. Eu tenho dificuldade para fazer pela metade. Há meses, cada vez que eu descia para correr, houve alguns momentos neste ano já que eu não consegui, não corri por alguma semana, às vezes uma vez na semana, ou às vezes até teve uma semana que eu não corri as 2 vezes, porque eu tive questões de alergia das vias aéreas que roubam a energia. Então eu estava meio com uma energia baixa mesmo, nem vou dizer dodói porque eu não era doente. Era uma baixa energia incrível, muito forte, que às vezes quando eu tenho crises fortes de rinite alérgica, eu tenho essa questão de baixa energia terrível, que me tira realmente parte da capacidade de fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. E como eu tenho vários trabalhos, não só, inclusive trabalho presencial, né, com criança, dou aulas de educação física para crianças, eu preciso, naqueles momentos, economizar energia para dar conta daquele trabalho. Então, nestes casos, sim, mas, por exemplo, descer e não cumprir os 13 quilômetros, que é a minha meta, que são 26 quilômetros por semana, é uma dificuldade enorme. E esta semana eu fiz isso na terça-feira. Mas eu fiz, antes disso, eu tive que me preparar psicologicamente, eu tive que ficar repetindo para mim mesma que tá tudo bem, que eu não vou deixar de cumprir a minha meta anual por causa disso, porque a minha meta anual é de 1.000 quilômetros ou mais, não pode ser menos. E sim, eu já tenho mais de 500 quilômetros corridos esse ano, então tá tudo certo. A menos que aconteça algo muito diferente, a tendência é que eu cumpra. Mas por que esta meta? Porque cumprir metas, porque estabelecer metas, porque eu tenho um objetivo. Qual é o seu objetivo, Maria Nilde? Me tornar cada vez mais saudável. Porque se eu não colocar esse tipo de coisa em prática, se eu não viver esse tipo de experiência, se eu não vivo essas experiências, se eu não sou uma pessoa que vive uma saúde elevada, altos níveis de saúde, uma saúde em alta performance, uma saúde extremamente performática, comparada a toda a humanidade, eu tenho saúde em altíssimos níveis, eu não teria como mentorar pessoas que precisam se tornar saudáveis. Eu não teria como ajudar, porque é sobre conhecimento e experiência de vida. Mas eu não faço isso só pela
porque sou mentora, porque me tornei mentora por causa da Ânima Mentoria. Eu criei a Ânima Mentoria porque eu já tinha toda uma bagagem de conhecimento científico, de conhecimento de ferramentas e de prática de vida nesse sentido, de saúde elevada. Porque eu já me tornei, antes de pensar em ser mentor em saúde, eu já era uma pessoa extremamente saudável, que amo as práticas saudáveis e o tempo todo surpreendo as que estão convivendo comigo com os meus hábitos. O que para as pessoas é assustador é simplesmente a minha rotina. Então, ter metas e cumpri-las é importante tanto para atingir o seu objetivo, quanto para programar o teu cérebro no sentido de se libertar da procrastinação, no sentido de deixar de procrastinar. Eu tenho um cérebro programado para cumprir tudo aquilo que eu me dispus, tudo aquilo com que eu me comprometi a fazer. Horários, tudo. É muito raro eu descumprir. Acontece quando tem imprevistos, quando... Na terça-feira, como eu expliquei, foi preguiça mesmo. Estava muito frio, eu estava querendo ficar mais na cama, fiquei. Porque eu também, naquele momento, além do frio e querer ficar mais na cama, eu pensei em não ir e não sair para correr. E depois eu pensei, vou, mas eu vou fazer um pouco menos, vou fazer 10 quilômetros. Faz tempo que às vezes eu desço com esse pensamento, porque às vezes eu me atraso para o trabalho. Se eu acordar feito às vezes, já desci 7 horas e corri os 13 quilômetros, só que eu acabo me atrasando para o trabalho. Foi o que aconteceu hoje. Eu desci exatamente às 7. Hoje eu falo, não abro mão. Parei, só fiz uma vez e olhe lá. É essa programação mental que eu tenho. E aí eu cheguei atrasada no trabalho, só 5 minutos, mas cheguei. Só 5 minutos, mas cheguei, porque eu trabalho um pouco longe também, e tem vários agravantes, várias consequências no percurso, né? Mas enfim, só para você entender que metas, ao cumprir uma meta, você não está só trabalhando, caminhando em direção ao seu objetivo, que é muito importante, está sim. E não é sobre fazer para ver se dá certo, fazer até tal dia. Não. É fazer até dar certo. Sabe por que as pessoas me dizem, eu faço de tudo e não emagreço? Aquela pessoa esqueci o nome dela agora, meu Deus. Mas está na live lá o nome da moça que disse, eu faço tudo, inclusive o que você está dizendo aqui neste vídeo, mas eu não consegui combater o diabetes, que só cresce em mim. Cada vez que eu faço o exame tá mais alto, ela falou assim. É porque a pessoa não fez, talvez ela não tenha nem consciência, como eu falei na live anterior, mas se fez mesmo a coisa certa, ela não fez pelo tempo suficiente para atingir os resultados. Isso é de extrema importância. Quando eu trabalhava em academia, a coisa mais comum, e é por ela que as academias sobrevivem, são pessoas que pagam anuidade e não chegam a cumprir nem 3 meses. De 12 meses que elas pagam, elas não chegam a frequentar nem 3 meses. E é o dinheiro delas, e é o objetivo delas, e é a vida delas, e é a saúde delas. Só para você ter uma ideia. Isso é estatístico, não sou eu que estou dizendo, é estatístico. Mais de 70% das pessoas que pagam anuidades em academias não frequentam sequer, não completam nem 90 dias de frequência no total de um ano. Só para você ter uma ideia. Então é por isso que essa pessoa pensa que fez de tudo. E aí tem as duas situações. O caso que ela só pensa que fez, mas não fez. Que aí é sobre mindset, é sobre a mentalidade dela. Ela acredita que está fazendo uma coisa, mas na verdade não está. E aí tem todo um trabalho para identificar isso e para que ajudá-la a adquirir clareza disso. Na Ânima Mentoria nós trabalhamos isso com profundidade e permanecemos trabalhando até encontrar a ferramenta para cada pessoa conseguir acessar essa clareza, porque é muito comum a pessoa não ter consciência daquilo que ela não está fazendo ou daquilo que ela acredita que não faz e faz, e é por isso que ela sustenta a doença, e é por isso que ela desenvolveu a ou as doenças. A outra questão é que ela até faz alguma coisa, mas não por tempo suficiente para atingir o objetivo. Sabe por quê? Porque ela não estabeleceu metas,
E quando estabeleceu, ela não cumpriu aquelas metas. Como eu estou te dizendo aqui, e não é para me exibir, como eu disse, eu pude me tornar mentor em saúde, eu posso mentorar pessoas e ajudá-las a se tornar saudáveis de verdade, porque eu já vivo essa experiência, além de ter grande conhecimento embasado na ciência e conhecer diversas ferramentas, ter grande expertise nisso, grande, enorme mesmo. Eu garanto isso, porque eu vivo isso, e porque todas as pessoas que já passaram por mim, que buscaram minha ajuda, obtiveram resultados extraordinários. Por isso que eu garanto. E é por isso que eu posso mentorar pessoas. Mas você que me acompanha também sabe que eu tenho e cumpro as minhas metas. A corrida, inclusive, toda semana, 2 vezes por semana, exceto quando eu não corro, naqueles casos de crise de rinite alérgica, eu até posto um print da tela do meu aplicativo. Por que eu faço isso? Já tem um tempo que eu comecei a fazer isso. Foi sugestão, orientação de um mentor meu. E é para você saber que eu estou vivendo aquilo que é suficiente para eu ter uma saúde cada vez mais elevada. Ah, Maria Nilde, eu vou ter que correr 13 quilômetros para conquistar a minha saúde, para reconquistar a minha saúde? Não tem nada a ver com correr 13 quilômetros. Cada pessoa vai fazer aquilo que consegue, aquilo que lhe cabe no seu momento e aquilo que é confortável para ela. A gente na Anima Mentoria não fica obrigando as pessoas a fazerem tanto disso, tanto daquilo. Não é sobre isso, é sobre te conhecer, é sobre conhecer as razões pelas quais você desenvolveu a ou as doenças e também descobrir qual a ferramenta que mais se adequa para você se libertar dessa ou dessas doenças. Sem te agredir, sem aumentar o teu sofrimento. É esse o trabalho que é feito na Anima Mentoria. Não é sobre tem que fazer isso, tem que correr 13 quilômetros porque Maria Nilde corre. Não tem nada a ver. Se a pessoa, inclusive, não gosta de correr, não precisa correr. Mas se ela não gosta de movimento, não vai dar certo, porque algum movimento tem que ter. Para ter saúde, tem que ter movimento. E eu ia falar rapidamente de como as pessoas se surpreendem também com as minhas práticas. Hoje, no final do nosso expediente, lá no trabalho, que eu não vou entrar em detalhes, porque não vem ao caso, serviram bolo de chocolate. E haviam 2 colegas que não me conhecem há muito tempo, que me conheceram recentemente, não sabem dos meus hábitos, e sempre é uma coisa que às vezes até me cansa, mas eu preciso explicar com muita frequência para as pessoas. Mas hoje, como eram 2 colegas que a gente já está interagindo e vamos continuar trabalhando juntas, eu nem expliquei. Elas ficaram... Me perguntaram, nem bolo de chocolate você vai comer? E eu falei, para um outro colega. Elas não me conhecem, né? Sabem nada sobre mim. E não sabem mesmo, ainda não sabem. E aí eu falei, claro que não. Não vou, porque não faz parte dos meus hábitos, tá? Fica tranquila, mas pode comer se você quiser. E aí uma disse até assim, mas só um bolo de chocolate não vai fazer mal. Eu falei, então come, que não faz mal para você. Mas para mim faz sim. E você que me acompanha sabe, eu não como trigo, eu não como açúcar, eu não como qualquer tipo de chocolate. Aliás, eu estou com dificuldade para encontrar um chocolate de boa qualidade. Estou procurando, porque a maioria tem muito baixa qualidade. Mesmo, eu estou falando de chocolate, cacau em pó. Já experimentei vários, mas a maioria nem parece cacau de verdade. Enfim, estou procurando, estou testando. Então, só para você ter uma ideia, é assim a minha rotina. Quando passa um tempo, as pessoas me conhecem, eu explico, ok, tudo bem, elas me deixam quieta. Já sabem que, e algumas, claro, quem faz parte da gestão de algum lugar onde eu esteja trabalhando, alguma escola onde eu esteja dando aula, se a pessoa tiver interesse, dependendo do momento que eu estou lá, existem alguns lugares que vão ofertar alimentos que fazem parte daqueles que eu costumo consumir. Tem gente que faça isso, porque, enfim, já tem um pouco mais de clareza sobre isso. Então a pessoa pensa, ela vem aqui, faz o que eu tenho uma escola que eu vou uma vez por semana, mas eu fico lá o dia inteiro. E aí lá todo mundo já sabe, ou a maioria, né, quem trabalha lá há mais tempo, desde o início do ano já sabe. Então é comum, em reuniões ou alguma coisa do tipo, que sirvam algum lanche, algum tipo de comida, ter algo
que atenda, por exemplo, que faça parte dos alimentos que eu consumo. Ter frutas, ter alguma salada, coisa desse tipo. Porque elas já sabem e têm o cuidado de ofertar. Mas não é comum, é bem comum. Só tem um lugar que faz isso, porque é muito difícil para as pessoas, elas não têm clareza. Elas não têm noção do que é. Ainda, muita gente não tem noção. E tá tudo bem, eu já aprendi a me virar. Claro, se eu não tivesse aprendido a me virar, a preparar, a garantir tudo aquilo que eu preciso, eu não conseguiria sustentar esse tipo de comportamento, esse tipo de escolha, esse tipo de seletividade na minha alimentação. Porque eu sou simplesmente bastante seletiva, mas é por escolha, não é por imposição, não é porque eu estou doente, não é porque eu tenho intolerância, não é porque eu tenho alergia, não é nada disso, é escolha. Seletividade por escolha. Isso é sobre meta também. Então, quando eu digo para você, estabeleça metas que sejam possíveis de você cumprir. Cumpra suas metas para não programar o seu cérebro para a procrastinação, porque se você descumprir, vai começar a armazenar ali uma informação de que você é uma pessoa não confiável, e isso vai se tornar uma espécie de programa mental que você vai reproduzir por muito tempo ou para a sua vida toda. Então, quando você cumpre, além de você estar caminhando, dando mais passos em direção a atingir o teu objetivo, você também está programando o teu cérebro para te ajudar e facilitar que você continue a cumprir. Mas também, além de cumprir as suas metas e de estabelecer metas alcançáveis, persista na prática pelo tempo suficiente para obter o resultado. Não é sobre que dia vai ser o resultado, quantos meses vai demorar, quantas semanas, quando que eu vou estar assim ou quando que eu vou estar assim. Não, é fazer até dar certo. Sabe por quê? Toda pessoa que obtém sucesso faz até dar certo. Se eu fosse o tipo de pessoa que pensasse, que eu nunca fui tão acima do peso assim, exceto quando eu estava grávida. Mas vamos dizer que eu tivesse sido. E aí eu pensasse, na hora que eu estivesse magra o suficiente, que eu estivesse satisfeita com o meu corpo, então eu vou parar, porque já tá bom, eu estou satisfeita com esse corpo. Adivinha o que aconteceria? Eu engordaria de novo. Então, e não é só sobre ser magra, é sobre ter saúde, mas assim, é sobre fazer até obter o resultado, até chegar naquele sucesso que você almeja. Isso eu garanto que você aprende de maneira fácil, de maneira simples, de maneira gradativa e de maneira específica, individualizada para você, para a tua individualidade biológica, de preferências, de regionalidade, de que região você está, para toda aquela condição que é única sua. Porque nos encontros que acontecem semanalmente da Ânima Mentoria e que são ao vivo comigo, você vai poder trazer cada semana um pouco de você, um pouco dos teus hábitos, um pouco das tuas práticas, um pouco daquilo que você tem acesso, um pouco das tuas preferências, os teus exames. E aí nós vamos saber sobre a tua individualidade biológica. E aí então vamos ir escolhendo, separando, selecionando os melhores conhecimentos e as melhores ferramentas que se adequem a você. Naquela especificidade que você se configura para simplificar o teu caminho, o teu processo de se libertar da doença ou das doenças crônicas que esteja enfrentando. É para simplificar. É fácil? Não, não é fácil. Vai ser fácil quando você chegar para a Ânima Mentoria? Não, fácil não vai ser, mas vai ser extremamente mais simples do que será se você tentar fazer isso sozinho. Porque você não tem o conhecimento e as ferramentas adequadas a você, você não tem uma pessoa com grande expertise, ou melhor, uma equipe com grande expertise para te direcionar, para te ajudar em cada dificuldade, em cada dúvida, em cada situação, durante todo o processo. Por isso eu digo, é simples, muito simples. Não é sobre fazer coisa mirabolante, não é sobre se sacrificar, não é sobre aumentar o teu sofrimento. É sobre encontrar conhecimentos e ferramentas que se adequem à tua necessidade, ao teu ambiente, às tuas condições,
a tua individualidade biológica e a tua individualidade de preferências, gosto e capacidade. E isso é garantido que na Anima Mentoria você vai ter acesso a tudo isso. E, portanto, o teu processo vai ser simples. Outra coisa, se você me acompanha, está no Instagram, você também sabe que ontem eu postei um depoimento. Não é nem um depoimento. A minha amiga Joyce Amorim está respondendo a um pedido em alguma plataforma de alguém que disse: eu preciso emagrecer 10 quilos. Então ela explica lá: oi. E aí a pessoa diz que é por causa de um casamento, alguma coisa assim. Ela fala: olha, independente da festa, faça por você, porque você é linda. Ela faz um elogio para outra moça e diz: eu tive grande ajuda na Anima Mentoria com a Maria Nilde, que tem grande expertise nesse assunto, e conseguiu me ajudar a emagrecer 9 quilos de maneira simples, saudável e segura. Foi o que aconteceu com ela. E não é só sobre emagrecer, é sobre combater qualquer doença crônica. É sobre te libertar, ajudar você a se libertar do diabetes tipo 2, da hipertensão, outras doenças cardiovasculares, da fibromialgia, do excesso de peso e até, a depender do teu nível de engajamento, do teu nível de comprometimento, até de alguns tipos de cânceres. Toda e qualquer doença crônica, sim. Se você está pronta e está engajado com a reconquista da tua saúde, clica no link da minha bio aqui no Instagram, ou se estiver no YouTube ou em outra plataforma, no link na descrição desse vídeo, e responde a aplicação. Se você clicar no link do Instagram, você vai em seguida clicar no botão Anima Mentoria. Vai responder uma aplicação, um questionário curtinho. São 4 a 6 perguntas, eu não me lembro exatamente, de verdade, faz tempo que eu não entro lá, já devia ter visto. Sobre você. Assim que a gente receber, nós vamos entrar em contato com você para uma conversa telefônica. Nesta conversa, se identificarmos que você é uma pessoa implementadora, que você realmente vai colocar em prática os conhecimentos e ferramentas que vai receber, nós vamos te enviar o link de compra, sim, porque a Anima Mentoria é um produto vendido. E vamos dizer: fulano, ok, você está prontinha para se libertar dessa ou dessas doenças crônicas que estão te fazendo sofrer e reconquistar a tua saúde. Então, vem com a gente que você vai ter tudo isso aqui na Anima Mentoria. Já do contrário, se identificarmos em você uma pessoa procrastinadora ou com tendência a procrastinar, nós vamos dizer: fulano, talvez esse não seja o seu momento. Continua me acompanhando aqui no gratuito, aproveita os conhecimentos e ferramentas que são entregues aqui gratuitamente, implementa, testa um pouco, faz a verdade na tua vida, coloca em prática, experimenta, obtenha algum resultado, e quando você se sentir mais preparado, aplica de novo. Porque nós não queremos ninguém na Anima Mentoria que não vá obter resultados extraordinários, que saia da Anima Mentoria chateado porque queria um resultado e não conseguiu de forma nenhuma. Não importa o quanto você tem de dinheiro, o quanto você esteja disposto a pagar. Não é sobre isso. E o valor da Anima Mentoria é insignificante para o tempo que você tem de acompanhamento. São 4 meses, encontros semanais, ao vivo, de no mínimo 1h30 comigo. Um grupo de WhatsApp com todo aquele grupo, com toda aquela comunidade e comigo e também as outras pessoas que trabalham junto comigo para te responder diariamente as tuas dúvidas, para interagir com você. Todas as perguntas e dúvidas são respondidas em 24 horas. Eu estou lá também respondendo quando as pessoas que me ajudam não conseguem responder, elas direcionam para mim e eu mesma respondo. Ou seja, você tem acesso ao meu WhatsApp, porque eu estou lá naquele grupo com você. Uma comunidade que está buscando os mesmos interesses que você, buscando os mesmos objetivos que você, pessoas engajadas, pessoas que falam das mesmas coisas, que te apoiam, que te ajudam, que compartilham as facilidades, as vitórias e também as dificuldades, para também receber apoio. Então, é muito interessante. E na Anima Mentoria você tem tudo isso durante 4 meses, pelo valor insignificante de R$ 4.997, que pode ser parcelado em até 10 vezes na Hotmart, para você se libertar de vez de toda e qualquer doença crônica que está te fazendo sofrer ou e reconquistar a tua saúde. Este valor é mesmo insignificante. Então aproveita que brevemente ele será alterado. Nós em breve vamos mudar o valor da Anima Mentoria. Então aproveita. E eu vou encerrando essa live por aqui, já ultrapassando os 30 minutos prometidos,
porque eu sempre completo a informação, a entrega dos conhecimentos e das ferramentas para que você possa realmente implementar. Eu prometo voltar na terça-feira às 19h30 e conto com a tua presença aqui de novo comigo. E também vou deixar este conteúdo, esta live, disponível aqui no Instagram e brevemente ela subirá para o YouTube para que você possa acessar de novo e de novo e de novo para rever e fortalecer na tua mentalidade essas informações, esse conhecimento que eu entreguei aqui e também para que você possa compartilhar com as pessoas que você ama e quer ver mais saudável. Um beijo grande e até terça.